Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre o rotavírus, né? Não sei quem acompanhou aí o show da Sandy, né? Eles estavam fazendo uma turnê o Sandy Júnior e a Sandy ficou doente. Estava doente antes de se apresentar no show desse último sábado e a suspeita dela, né, de acordo com os médicos, era o rotavírus. Bom, o rotavírus, gente, ele é um vírus de RNA de novo, então material genético RNA. Ele é da família Reoviridae, então isso é importante a gente saber. Ele é de transmissão orofecal, então do mesmo jeito que o vírus hepatite A. Ele é um vírus muito frequente em crianças, então o rotavírus ele é muito associado a crianças. Em adultos, a literatura aponta que as formas são mais brandas, as pessoas têm quadros mais brandos, tá ok? No caso, a Sandy falou que ela ficou muito mal. A dose infectante, ela também é baixa, de 10 a 100 partículas, mas a pessoa infectada, ela excreta muitas partículas. Então, de 10 a oitava, 10 a 10 partículas por ml de fezes. O que significa que esse vírus ele é muito contagioso. Por quê? Porque a pessoa se infecta com pouco, mas ela excreta muito. Então, ela vai contaminar superfícies, alimentos, entre outras coisas que vão ocasionar a infecção em outras pessoas. O período de incubação do rotavírus é baixo, então de 1 a 2 dias. A pessoa teve contato e em 1 a 2 dias ela vai ter os sintomas. Esse vírus ele infecta os enterócitos maduros e ele vai ter uma descamação desses enterócitos, que são as células do intestino. Então, o que acontece? Essas células, geralmente, elas estão nas criptas do intestino, que são responsáveis pela absorção de alimentos de nutrientes. Então, descamando essas células, porque elas morrem com a infecção, a gente vai ter a migração de células imaturas, né, das camadas mais basais do intestino. E aí, pessoal, acontece uma baixa capacidade de absorção dessas células do intestino. Então, isso daí vai combinar no que a gente chama de diarreia, tá ok? Que é um dos principais sintomas da rotavirose. Então, os sintomas são vômitos, diarreia aquosa, dores abdominais e febre. A doença pode durar cerca de 3 dias até 9 dias. Então, é um tempo até que bastante grande, né? Uma semana ali a pessoa pode sofrer com os sintomas. Geralmente é uma doença autolimitante. Alguns quadros graves de desidratação podem acontecer, ou quadros neurológicos em 2 a 5% dos casos, né? Isso a literatura aponta que pode acontecer, mas geralmente é uma doença gastroentérica. O rotavírus, ele também é de transmissão por água e por alimentos, então manipuladores que exercem atividade inadequada, né, os manipuladores que não são afastados da atividade, eles podem transmitir fomites, então os objetos contaminados com fezes dos doentes, objetos contaminados e a transmissão pessoa a pessoa pode acontecer também. E tem vacina também, né? As crianças até 5 meses elas podem tomar vacina e protege as crianças durante o período em que a doença é mais grave, né? Que é ali no primeiro contato. E o rotavírus, ele é um vírus resistente aos desinfetantes, porque ele é um vírus não envelopado. Então é aquela história, é um vírus muito contagioso. Ele contamina o ambiente, é difícil da gente eliminar uma vez que ele está no ambiente, tá ok? O norovírus, gente, vamos falar um pouquinho sobre o norovírus. O norovírus, ele é um vírus da família Caliciviridae. Ele também é chamado de vírus Norwalk, porque ele foi descoberto, se eu não me engano, na cidade de Norwalk, em Ohio, no Japão. Eu acho que é isso. Ele também é um vírus de RNA e de baixa dose infectante. Então, aqui menos ainda do que os outros. Ele, com 20 a 50 partículas, ele já pode infectar uma pessoa. Ele é um vírus não envelopado, ou seja, muito resistente. O norovírus ele é uma desgraça. Ele é um vírus muito resistente no ambiente e é de alta excreção também. Então, a pessoa que tem o vírus, que está na fase da doença, ela pode excretar o vírus numa concentração de 10 oitava a 10 a 10 partículas por grama de fezes. Então, a mesma questão do rotavírus, é um vírus muito infeccioso. O norovírus, ele tem um período de incubação de 1 a 2 dias, então mais ou menos o mesmo que o rotavírus. Os sintomas são náusea, vômito, diarreia e gastralgia, ou seja, dor de estômago, né? Febre baixa pode acontecer e dor abdominal também pode acontecer.
Geralmente a norovirose é uma doença autolimitante, então ela dura de 12 horas, ou seja, ocasiona um quadro mais brando, até 3 dias. E as pessoas excretam partículas virais por 2 ou mais semanas. Esse dado ele é muito importante. Por quê? Muitas pessoas têm a norovirose, é uma das doenças mais prevalentes nos Estados Unidos. Acho que perde apenas para o resfriado em termos de afastamento de pessoas ao trabalho. Então, muita gente pega essa gastroenterite ao longo do ano e ao longo da vida. A pessoa pode pegar o norovírus várias vezes, porque existem vários tipos. E a pessoa, quando ela pega um, ela vai desenvolver imunidade para aquele tipo por um tempo. Depois ela também se torna suscetível de novo. Então é um vírus muito complicado, é por isso que ele é um dos campeões em termos de causar doença, né? De afastar pessoas do trabalho. E a pessoa que teve o norovírus, ela fica excretando esse vírus nas fezes por 2 ou mais semanas. A pessoa já está bem, já melhorou, muitas vezes já voltou para o trabalho, o médico do trabalho já liberou, mas se for um manipulador de alimentos, muitas vezes ele ainda está eliminando as partículas nas fezes. Então, por 2 ou mais semanas, ele pode contaminar alimentos e contaminar outras pessoas, tá ok? Então, isso é um dado muito importante. Os adultos, eles têm mais noroviroses do que as crianças, então é diferente do rotavírus. E é um vírus muito existente em grandes aglomerações de pessoas, então hotéis, cruzeiros dão muito surto de norovirose, né? A questão do uso de piscina, onde tem muita gente concentrada, hospitais também, às vezes a gente tem surto de norovírus, né? A pessoa vai se tratar para uma coisa e acaba pegando esse vírus. Então, é um vírus bastante complicado. O norovírus, pessoal, quais são os alimentos de transmissão? Basicamente, frutos do mar crus, água, saladas cruas, mas alimentos prontos também. Existem alguns surtos relatados na literatura de manipuladores doentes, eles passaram mal ali na cozinha, né? Porque o norovírus ele causa quadros muito graves de vômito. A pessoa tem um vômito que se chama em jato. E com isso tem uma alta dispersão do vírus no ambiente, certo? E aí o que acontece? Existem estudos que dizem que o vírus pode se espalhar numa área de até, por exemplo, 3 metros quadrados, por conta da força que a pessoa faz ali. Então, o que acontece? Esse vírus ele contamina muito, né? E ele pode, no caso desses surtos, né, que eu estava contando, a pessoa passou mal na cozinha e já tinha um prato pronto ali, sendo servido, e aí a pessoa passou mal e acabou contaminando o prato e depois teve um surto no restaurante. Podem pesquisar surtos de norovírus em restaurantes que existem, né? E até em restaurantes famosos, tá? Transmissão pessoa a pessoa, então também tem transmissão pessoa a pessoa, não é só por alimento, por contato também. Tratamento sintomático, não tem um tratamento específico. E a prevenção básica é a de sempre: lavar as mãos, não manipular alimentos. Quem está doente tem que ser afastado da manipulação de alimentos. Não dividir utensílios, então isso daqui durante a norovirose é importante, as pessoas não compartilharem utensílios, afastar-se do doente durante o vômito, porque é o que eu falei para vocês, a pessoa que está do lado, ela pode inalar as partículas e ela acaba manifestando a doença também. Ela inala, né, vai parar no sistema digestivo e ela acaba tendo doença. O hipoclorito de sódio 2% é indicado como desinfetante, mas eu tenho as minhas dúvidas de se ele é efetivo ou não. Eu já li também sobre o ácido, acho que é ácido acético, o ácido peracético acelerado. Dizem que é um agente químico que consegue eliminar o norovírus, mas é bastante complicado. Tem que ter cuidado com a roupa da pessoa também, assim, fazer uma desinfecção adequada. Durante a limpeza do ambiente, a pessoa não pode limpar o ambiente sem usar uma máscara, uma luva. Então é um vírus muito infeccioso, não é fácil de eliminar esse vírus do ambiente. Por isso que ele é um dos campeões de surtos, né? De surtos alimentares e não alimentares também. A imunidade é curta, como eu já falei, e apenas para o tipo que a pessoa pegou. Então, muitos de nós vão ter noroviroses muitas vezes na vida, tá ok? E esse vírus ele resiste em superfície inanimada de 8 horas até 7 dias. Então, é o que eu falei, a desinfecção é difícil e é um vírus muito contagioso.